A vida parece um campo de batalha invisível. Todo dia é uma enxurrada de opiniões, expectativas e emoções que tentam puxar a gente em todas as direções. O celular vibra e já é mais um comentário, uma comparação, alguém mostrando uma vida perfeita que, de tão distante da nossa, faz a gente se perguntar se está ficando para trás. É o trabalho exigindo demais, a família querendo algo diferente e a gente, no meio disso tudo, tentando entender onde é que entra a nossa própria vontade. Parece que sentir demais virou quase uma obrigação. Se você não se importa, dizem que é frieza. Se importa demais, acaba se machucando. É um equilíbrio que quase ninguém ensina e que muitos nem percebem que perderam. Nietzsche olhou para esse turbilhão da vida humana e enxergou algo que poucos têm coragem de aceitar. A maioria das pessoas vive reagindo. Reagindo ao que o outro disse, ao que o outro escolheu, ao que o mundo impôs e, nessa reatividade constante, a gente perde o controle do essencial, de nós mesmos. O filósofo falava de um tipo de liberdade que não depende das circunstâncias, mas do modo como a gente decide olhar para elas. É a liberdade de não se deixar conduzir pelo que esperam, de não se abalar pelas brigas alheias, nem viver em função de provar algo para alguém. Mas como fazer isso num mundo que parece exigir reação o tempo todo? O primeiro passo é perceber que o excesso de sentimentos pode ser uma armadilha. Quando tudo te afeta, quando tudo te tira do eixo, a vida vira uma maratona de desgastes. A raiva de uma discussão no trânsito, a ansiedade depois de uma notificação, a tristeza quando o outro não responde como você queria. Cada pequena frustração vira um peso que se acumula e vai drenando sua energia, até que sobra só o cansaço. Nietzsche diria que é nesse momento que o espírito precisa aprender a ser livre. E ser livre, às vezes, é simplesmente não se importar tanto. Isso não quer dizer deixar de sentir, mas sim escolher o que merece ser sentido. Existe uma diferença imensa entre ser indiferente por desinteresse e ser indiferente por sabedoria. A indiferença sábia é aquela que protege a alma do desperdício emocional. É olhar para uma provocação e pensar: isso não merece minha atenção. É ver algo escapar do seu controle e, em vez de se desesperar, aceitar que nem tudo depende de você, e está tudo bem assim. É o começo da verdadeira força interior, aquela que não se mede por gritos, mas por silêncio. Nietzsche acreditava que o ser humano comum vive em constante busca por aprovação, tentando se encaixar em moldes que não escolheu. E é justamente isso que nos torna frágeis, porque quem vive para ser aceito sempre estará à mercê do outro. O filósofo falava sobre o espírito livre, aquele que se desprende das opiniões, das regras e até das certezas que aprendeu para reencontrar o que é genuíno dentro de si. Esse desapego começa quando paramos de nos medir pelo olhar dos outros e passamos a viver com base naquilo que realmente acreditamos. Quando o que vão pensar deixa de ser uma prisão, aparece uma leveza nova, quase estranha no começo, mas libertadora. É curioso perceber como, quando estamos mais desapegados, as coisas parecem se explicar por si mesmas. Situações que antes causavam raiva passam a ser entendidas como apenas parte da vida. Pessoas que antes nos tiravam do eixo passam a não ter tanto poder sobre nós. E isso não porque o mundo mudou, mas porque a forma de olhar mudou. O que Nietzsche chamava de autossuperação é justamente isso. Superar a necessidade de reagir, de provar, de controlar. Como se a gente desse um passo para fora do caos. E de repente o barulho lá dentro já não alcançasse mais. Ser indiferente, nesse sentido, é um ato de coragem. É escolher não gastar energia nas batalhas erradas. É perceber que nem tudo merece resposta, nem toda dor precisa ser carregada, e nem cada crítica tem importância real. A vida começa a ganhar um outro ritmo, mais calmo, mais fiel ao que a gente realmente é. E quanto mais esse desapego cresce, mais fácil fica respirar fundo, deixar ir e seguir leve. É aí que a liberdade começa a existir de verdade, não como um sonho distante, mas como uma forma prática de viver. Nietzsche nos convida a esse exercício diário de soltar o que pesa e manter o que importa. Quando a gente começa a fazer isso, mesmo que devagar, a vida muda de cor. O mundo continua o mesmo, mas nós passamos a enxergá-lo com olhos mais tranquilos, menos ansiosos, mais firmes. O barulho lá fora ainda existe, mas já não dita mais o que acontece do lado de dentro. O desapego, então, deixa de ser uma fuga e passa a ser força. Uma força silenciosa que brota da calma. Uma calma que não é tédio, é poder. Muita gente confunde indiferença com frieza, como se desapegar fosse o mesmo que deixar de sentir. Mas não é isso. O desapego verdadeiro é o contrário da frieza, porque exige um tipo de presença muito maior. Estar ali, ver tudo o que acontece, sentir o que precisa ser sentido, e ainda assim não se deixar dominar por isso. É um equilíbrio que pede maturidade emocional e clareza. Nietzsche falava que quem reage a tudo é escravo do mundo.
E quem escolhe o que merece resposta é quem de fato domina a própria vida. Vivemos em uma época em que tudo parece uma provocação. Uma mensagem sem resposta já vira sinal de rejeição. Uma divergência de opinião vira discussão. E qualquer silêncio parece um insulto. O problema é que quando deixamos que tudo isso nos atinja, acabamos gastando energia onde não há retorno. Quantas vezes você ficou remoendo algo que disseram, revisando uma conversa antiga, ensaiando respostas que jamais serão ditas? É um ciclo infinito de desgaste. Nietzsche chamava isso de ressentimento. Aquele veneno que a gente toma esperando que o outro sinta a dor. Mas só quem sofre é quem o alimenta. Desapegar não é desistir, é entender que nem tudo precisa ser vencido. Às vezes, a maior vitória é simplesmente não entrar na luta. A vida está cheia de conflitos que só existem porque insistimos em ter a última palavra, em provar que estamos certos, em ser reconhecidos. Mas há uma paz enorme em perceber que não precisamos disso. Ser indiferente é reconhecer o próprio valor sem precisar que o outro enxergue, é caminhar firme sem cobrar aplausos. E quando essa consciência cresce, o peso do mundo parece diminuir, porque o que antes era pessoal deixa de ser. O que antes era ofensa vira apenas ruído. Nietzsche dizia que a verdadeira força está em dominar os próprios instintos. E o instinto mais traiçoeiro é o da reação. Quando alguém nos ataca, reagir é fácil. Responder com a mesma energia é natural. Mas o verdadeiro poder está no controle, em escolher o silêncio quando ele é mais alto que o grito. Essa escolha não nasce da fraqueza, e sim de um domínio interno profundo, de quem entende que nem toda guerra precisa ser travada. Desapegar é sair da disputa pelo controle e, em vez disso, cuidar daquilo que realmente está nas nossas mãos, a própria mente. Um dos ensinamentos mais belos de Nietzsche é o conceito de amor fati, amar o destino como ele é. Não se trata de aceitar a vida de forma resignada, mas de abraçá-la inteira, inclusive o que dói. É quando deixamos de resistir ao que já é, que a paz começa a existir. O amor fati é o oposto da vitimização. É olhar para a vida com suas falhas e quedas e ainda assim dizer, eu quero isso, eu escolho isso. Porque tudo o que te aconteceu te trouxe até aqui, e o que te trouxe até aqui te moldou. Aplicar isso no cotidiano é um desafio, mas também uma libertação. É o tipo de sabedoria que muda o jeito de lidar com pequenas coisas. Quando alguém te critica, em vez de se justificar ou se defender, você pode simplesmente pensar, ok, essa é a visão dela. Quando um plano não dá certo, em vez de se frustrar, você pode escolher aprender com o que veio. Parece simples, mas cada vez que fazemos isso, algo dentro da gente se fortalece. O desapego vai crescendo, devagar, até que certos dramas deixam de fazer sentido. E quanto mais praticamos o amor fati, mais clara se torna a diferença entre o que é controle e o que é entrega. A vida tem muito mais de imprevisível do que de planejável. E quando entendemos isso de verdade, algumas coisas perdem o peso. Não porque deixaram de ser importantes, mas porque nossas reações já não são as mesmas. O desapego traz uma leveza que libera energia para o que realmente importa. Construir, amar de forma mais tranquila, viver com mais presença e menos expectativa. Nietzsche sabia que a vida é feita de altos e baixos e que o sofrimento faz parte da existência. Mas, para ele, o sofrimento tinha um valor, moldava o indivíduo, fazia crescer. Amar o destino é amar inclusive a dor, não por prazer, mas por sabedoria. É transformar o que te derrubou em motivo de crescimento. Essa é a diferença entre quem apenas sobrevive e quem realmente vive. Porque viver de verdade é segurar o caos com calma e ainda assim encontrar beleza nele. O desapego, então, não é se desligar da vida, é se reconectar com ela por outro caminho. Um caminho sem medo de perder, sem desespero para controlar e sem pressa para chegar. E quando isso acontece, algo muda. O mundo pode continuar barulhento, mas o coração já não responde da mesma forma. As coisas que antes te tiravam o sono passam a te ensinar. As pessoas que antes te desequilibravam passam a ser vistas com compaixão. E você começa a se entender que ser indiferente é, na verdade, a forma mais madura de amar. Amar sem prender, sem exigir, sem esperar. A indiferença sábia é um escudo leve, feito não de ego, mas de consciência. É olhar para o caos e, ainda assim, saber para onde ir. É enxergar o barulho, mas escolher a calma. É cair e levantar sem se culpar por ter caído. É aceitar o destino e continuar caminhando, com respeito, com serenidade, com força. E é nessa serenidade que nasce a verdadeira calma. Não a calma de quem foge, mas a de quem entende. Porque quando você entende, tudo muda de lugar dentro de você. A vida continua exigente, os dias continuam difíceis, mas algo essencial muda. Você para de lutar contra o inevitável e começa a dançar com ele. Existe um tipo de força que não precisa ser anunciada. Ela não grita,
Não exige reconhecimento e não se confunde com arrogância. É uma força que nasce do silêncio, da calma, da capacidade de observar sem reagir de imediato. Muitas pessoas acham que ser forte é enfrentar tudo com barulho, mas a verdadeira força é ser capaz de permanecer inteiro quando o mundo tenta te desestabilizar. Nietzsche entendia esse tipo de poder. Ele acreditava que a calma não é fraqueza, é domínio. E dominar a si mesmo, em vez de tentar dominar o mundo, é um dos maiores atos de liberdade. Vivemos em uma sociedade que premia a pressa, o sucesso instantâneo, as respostas rápidas. Mas quanto mais nos apressamos, mais nos afastamos da nossa própria essência. A ansiedade se disfarça de produtividade. O medo de ficar para trás vira motivação tóxica. E no meio disso tudo, esquecemos de respirar. A calma se torna quase um luxo. Só que é justamente nessa calma que mora o poder de agir com clareza. Quando você aprende a pausar, a observar, a não reagir por impulso, começa a enxergar o que antes passava despercebido. O que para os outros é lentidão, para você vira consciência. Nietzsche dizia que aquele que venceu a si mesmo é mais poderoso do que aquele que venceu 1000 inimigos. Essa frase carrega uma simplicidade brutal, porque vencer a si mesmo é lutar contra algo que ninguém vê, suas próprias emoções, pensamentos e impulsos. Ser indiferente, nesse sentido, é uma forma de vitória silenciosa. É quando você escolhe não se abalar por pequenas provocações, não perder o foco com distrações, não deixar que a opinião alheia dite o ritmo da sua vida. Essa escolha, repetida dia após dia, te transforma. E quanto mais você pratica essa calma, mais raro se torna perder o equilíbrio. Mas calma não é passividade, é presença. É agir quando é hora e recuar quando é inútil insistir. É entender que poder não está em controlar tudo, mas em não desmoronar quando nada pode ser controlado. Pessoas calmas não são aquelas que não sentem, são aquelas que aprenderam a não reagir ao primeiro impulso. Elas sentem tudo, mas escolhem com inteligência o que merecerá energia. E é isso que as torna estáveis, firmes, respeitadas, até por quem não as entende. No cotidiano, essa força aparece nas coisas mais simples. É o silêncio que você escolhe numa discussão, sabendo que responder só aumentaria o caos. É a paciência diante de algo que foge do seu controle. É o sorriso leve depois de um dia pesado, quando você percebe que não precisa permitir que a raiva se instale. Aos olhos dos outros, pode parecer indiferença, mas na verdade é lucidez. E quando essa lucidez cresce, o mundo muda de aparência. Não porque ficou mais fácil, mas porque você aprendeu a lidar com ele de um jeito mais sábio. Nietzsche falava sobre o Übermensch, o além do homem, não como um ser inalcançável, mas como aquele que supera a si mesmo, transcendendo as reações automáticas que prendem o ser humano comum. O além do homem é aquele que cria seus próprios valores, que não vive em função do que é considerado certo ou errado pelo coletivo. Ele cria seu próprio caminho. E isso só é possível quando se aprende a ser indiferente ao barulho externo, quando o foco volta-se para dentro. Esse é o verdadeiro sentido da autossuperação. Vencer a necessidade de aprovação, o medo da rejeição e a ânsia por controle. É deixar o ego descansar. Com o tempo, essa nova postura muda até o modo como você se relaciona com as pessoas. Você começa a perceber que nem todo conflito precisa de resposta, que alguns afastamentos são apenas ajustes naturais da vida e que guardar rancor é como carregar um peso desnecessário. As relações ficam mais leves, os vínculos mais verdadeiros, porque o desapego faz com que o amor, a amizade e até a convivência sejam mais puros, sem controle, sem cobrança, sem medo. E quanto mais você cultiva essa calma, mais percebe o quanto gastava energia tentando provar algo. O poder da tranquilidade está em não precisar convencer ninguém. Está em agir com serenidade mesmo quando ninguém está vendo. É essa serenidade que transforma a dúvida em confiança, a bagunça em clareza, o desespero em ação consciente. Nietzsche acreditava que a vida não é algo que precisa ser vencida, mas criada. E só quem é calmo o bastante para observar o caos consegue criar algo novo a partir dele. A calma, então, se torna a base do desapego. Não é parar de se importar, é parar de sofrer por aquilo que não depende de você. É deixar o mundo ser o que ele é e escolher, todos os dias, ser sua própria âncora no meio das marés. Há uma beleza profunda em conseguir continuar mesmo quando tudo ao redor puxa para baixo. É essa beleza que transforma a indiferença em poder. O poder de decidir o que te atinge, o que te move e o que simplesmente não vale o seu tempo. E quando essa força silenciosa cresce dentro de você, nada do lado de fora consegue te diminuir. O que antes era motivo de raiva vira aprendizado. O que antes doía passa a servir como impulso. A vida continua desafiadora, mas você não é mais o mesmo. A diferença está na forma como encara o que vem. E essa diferença muda tudo.
Chega um momento em que a filosofia deixa de ser algo distante e começa a fazer sentido dentro da vida real. O desapego, a calma, a indiferença consciente. Tudo isso só ganha poder quando vira prática. E ela começa em detalhes tão pequenos que muitas vezes passam despercebidos. Pode começar num instante de silêncio antes de responder uma mensagem, numa escolha de não discutir algo que não leva a lugar nenhum, ou simplesmente na decisão de não carregar um pensamento que te tira o sono. É nesses gestos sutis que nasce a liberdade que Nietzsche tanto falava. Não é sobre abandonar o mundo, mas enxergar os acontecimentos com outro olhar. A vida não vai parar de trazer desafios, pessoas difíceis ou situações que te testam. O que muda é como você reage. E com o tempo, perceber isso é como ter nas mãos um poder que ninguém te contou que existia. O poder de escolher o que te afeta. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê enfrenta quase qualquer como. E quando você começa a entender o seu porquê, o mundo já não te desvia tão facilmente. O desapego vira foco, a indiferença vira clareza e a calma vira direção. A primeira prática é simples, mas poderosa. Observar antes de reagir. Quando algo te irritar, respira. Não é rendição, é domínio. Essa pausa mínima muda tudo, porque quebra o impulso. É o momento em que você tira a emoção do volante e assume o controle da direção. Aos poucos, essa atitude deixa de ser esforço e vira hábito. Situações que antes te tiravam do sério passam a ser apenas parte do cenário. Você observa, entende e segue. Isso é maturidade emocional em ação. Outra prática é escolher onde colocar a atenção. Hoje, somos bombardeados por tanta informação, tanta comparação, que nossa mente se cansa só por existir. Mas a verdade é que você não precisa se envolver com tudo. Aprender a dizer "isso não me pertence" é libertador. Nem tudo precisa ser resolvido, nem todo erro precisa ser entendido, nem toda crítica precisa de resposta. A atenção é o bem mais precioso que existe, e o desapego é a arte de escolher bem onde colocá-la. Quando você para de desperdiçar energia com o que não importa, sobra força para o que realmente importa. Uma terceira prática é redefinir o que significa importante. Quantas vezes você já se estressou com algo que, dias depois, percebeu que nem valia a pena? A mente tende a ampliar os problemas na hora em que eles acontecem, mas o tempo mostra o que realmente tem peso. Desapegar é se antecipar a esse aprendizado. É lembrar que a maioria das coisas perde a intensidade logo depois que passam. Por isso, escolher não se desgastar é um investimento em paz. Nietzsche acreditava que a grandeza estava em quem sabia transformar até o fardo em força. E isso é o que o desapego faz. Transforma peso em aprendizado. Por fim, há o exercício de abraçar o acaso. A vida é imprevisível e tentar controlá-la é uma luta perdida. Amar o destino, o amor fati, é aceitar o que vem com a mesma serenidade com que se aceita o que vai. É olhar para os acontecimentos sem aquela obsessão de julgar se são bons ou ruins. É ver sentido até no que dói, porque tudo o que te acontece contribui para o que você está se tornando. Quando você encara a vida assim, nada é tempo perdido. Cada queda, cada erro, cada silêncio começa a fazer sentido. E quando isso entra no seu dia a dia, o mundo ganha uma nova textura. As pessoas continuam sendo como são, os problemas continuam existindo, mas algo dentro de você deixa de oscilar. Você começa a sentir uma estabilidade que não depende de ninguém, é só sua. Essa estabilidade é uma fortaleza silenciosa. Ela te dá confiança para lidar com o que vem, sem se desesperar, sem desistir. Nietzsche via nisso o verdadeiro poder. O poder de permanecer em paz, mesmo em meio à tempestade. E no fundo, essa é a mensagem mais bonita dessa filosofia. Não é sobre se desligar da vida, mas sobre se conectar de um jeito novo. A indiferença sábia é o início de uma liberdade que vem de dentro. É parar de ser levado pelo que acontece e começar a ser conduzido pelo que você escolhe ser. É a arte de se manter inteiro num mundo que tenta te fragmentar o tempo todo. Quando você aprende a ficar indiferente ao que é pequeno, sobra espaço para se importar com o que é grande. E de repente, a vida começa a ter mais cor, mais calma, mais sentido. Você dorme mais leve, ama com mais verdade, trabalha com mais foco e vive com mais presença. Porque o desapego não é ausência, é presença total, sem confusão, sem medo, sem pressa. Nietzsche acreditava que, no fim, a vida é uma obra que cada um esculpe à sua maneira. E a arte de ficar indiferente é uma das ferramentas mais afiadas para lapidar essa obra. É o que transforma o caos em harmonia, a dor em sabedoria e o sofrimento em força. É o que faz da vida algo que vale ser vivido, mesmo com todos os seus desafios. Então, talvez o segredo seja simples: parar de lutar contra a vida e começar a dançar com ela, com menos medo, mais calma, mais leveza. Porque quem aprende a se desapegar, descobre que a verdadeira liberdade
não está em ter tudo sob controle, mas em estar em paz, mesmo quando nada está.